Opa, pessoal, tudo bem? Sou o João Lucas Pires. Eu acho que primeiramente aí vou me apresentar um pouquinho, mas acho que logo de cara agradecer o convite aí do Roca Power 2026. No ano passado fui mentor, esse ano estou trazendo aqui uma apresentação também para vocês. Talvez furando um pouquinho a bolha aí, falando um pouquinho, trazendo um olhar talvez da iniciativa empreendedora, né? Minha vivência é muito mais de empreendedorismo. Não conheço quase nada de radioteranóstico, então vou mesmo tentar trazer para vocês aí nessa meia horinha aí, talvez, um pouquinho mais sobre iniciativa empreendedora científica, tá? Mas vamos lá. Vamos com calma aí apresentar e mostrar cada uma dessas coisas. Deixa eu mudar o formato de tela, que eu acho que vai ficar melhor. Eu aqui de cantinho. Na verdade, eu acho que até rapidinho. Vou botar uma tela aqui que fique num formato legal. Aqui, talvez? Não, aqui ficou melhor. Vou apresentar para vocês então. Acho que logo de cara vou me apresentar. Sou João Lucas Pires, sou gestor executivo da Rede de Ambientes Paulista de Inovação, tá? É uma rede que funciona aqui em São Paulo, que congrega os principais ambientes de inovação de todo o estado de São Paulo. Além disso, eu também sou pesquisador técnico pela FAPESP, dentro do projeto JAPI, que é um projeto que estuda exatamente os ambientes do estado de São Paulo. Então, sou um pesquisador que também atua dentro aí da rede, tenho essas duas funções. Sou de formação comunicólogo, né, mas com habilitação em relações públicas, além de especializações na área de inovação, e aí eu já trabalhei com um pouquinho de tudo em inovação, tá? Já trabalhei desde a parte científica e da parte de pesquisa lá atrás, mas vindo para os dias atuais já trabalhei em diversos setores, em diversas frentes. Acho que posso contribuir um pouco aqui para vocês. Acho que vai ser um momento interessante. E mais uma vez, a ideia aqui é propor uma outra lente, talvez com um olhar não tão técnico da pesquisa, mas uma oportunidade de ver o que vocês estão construindo como iniciativa empreendedora, tá bom? Então, é, logo de cara, quero trazer para vocês que a pergunta importa. A pergunta, para mim, ela é uma coisa central e muito simples. Em que momento uma boa ideia deixa de ser apenas conhecimento e passa a transformar e se transformar em solução, iniciativa e eventualmente no negócio? Eu sempre digo que nem toda pesquisa ela precisa virar uma empresa, isso é óbvio. Mas toda iniciativa empreendedora de base científica, ela nasce quando a pessoa consegue identificar uma aplicação relevante para uma dor real e um caminho de geração de valor. Então, é olhar para o que vocês estão trabalhando enquanto pesquisa e, ao mesmo tempo, olhar e identificar no mercado e na vivência do nosso dia a dia como isso pode ser aplicado de fato. Então, eu sempre falo que aqui, quando a gente está na iniciativa empreendedora, dar um olhar a mais, trazer um olhar novo e diferente para além do nosso campo de pesquisa, para além do que a gente já vivencia de comprovar. Então, quando a gente fala sobre isso, muitas vezes acaba trazendo uma questão de a gente precisa mudar a lente, mudar de fato a lente do que a gente está trabalhando, de como a gente está observando o nosso negócio. A pergunta, quando a gente está fazendo ali a pesquisa, muitas vezes isso funciona? Eu estou fazendo algo aqui que vai funcionar? Isso é uma verdade científica? Isso tem validação técnica? E no empreendedorismo a conversa muda. A pergunta passa a ser: para quem isso importa? Que problema concreto isso resolve? Quem sente essa dor? Quem pagaria para resolver essa dor? Isso é importante, tá? E como isso poderia ser implementado e principalmente ganhar escala, ou seja, crescer para além de um ciclo específico e fechado. Em Deep Tech, e eu falo Deep Tech são exatamente essas startups de base científica, de base de pesquisa. Em Deep Tech, essa virada de chave, essa mudança de lente é fundamental, porque não basta a ciência ser boa aqui, ela precisa encontrar um caminho de adoção do que está sendo pesquisado. Então, mais uma vez, não é só a gente pesquisar quando a gente está falando de deep techs e empreendedorismo. Não é só a gente pesquisar. A gente tem que pegar
e, de fato, abrir uma nova lógica empreendedora e tentar olhar como é que isso vai ser adotado, gerido e entregue para o mercado e para as pessoas no momento final, tá bom? Dando continuidade, depois de falar sobre essa mudança de lente aí, eu digo que o erro mais comum é o erro mais frequente quando a gente está assim, em ambientes de alta densidade técnica, quando a gente tem pesquisadores pensando de forma tecnicista, é confundir sofisticação tecnológica com oportunidade real. Nem toda solução tecnicamente impressionante resolve uma dor prioritária. Eu sou uma pessoa que gosta muito de jogos, né? Eu jogo bastante, eu vivo um pouquinho no mundo de videojogos. E quando o tema IA veio nesses 3 últimos anos ganhando muita força dentro do mercado, com chats GPT e tantas outras coisas, para mim foi interessante, porque IA para mim é uma coisa que existe muito fortemente desde o início dos anos 2000. E por que agora a IA se tornou relevante? Porque o que a gente olhava para a IA antes já era muito sofisticado tecnologicamente, mas não era aplicável. Não estava em um estágio de desenvolvimento que era aplicável para a sociedade, que não era de fato uma oportunidade real para as pessoas adotarem o que era IA. E aí, mais uma vez, tentando pensar num desenho real, nos últimos 3 anos, a IA conseguiu se desenvolver de uma forma que ela pode ser adotada e utilizada no dia a dia pelas pessoas. Então, isso é importante porque, mais uma vez, nem toda solução tecnicamente impressionante, como era a IA em 2000 e estava sendo aplicada em jogos, só basicamente, nem toda solução super tecnicamente impressionante ela resolve uma dor prioritária logo de cara. E nem todo avanço científico encontra o timing, o momento certo para adoção, para ser viabilizado economicamente. Por isso, o primeiro filtro do empreendedor, e aí, empreendedor pesquisador, não é a tecnologia em si, é o problema que essa tecnologia vai resolver, tá bom? Então, mais uma vez, é olhar um pouquinho para além do que você está pesquisando. Olhar um pouquinho além do científico e da tecnologia e sentir de fato o que é o problema. A gente sempre tem essa coisa quando a gente está falando como empreendedores. Não abracem logo de cara a solução, não abracem logo de cara a pesquisa e a solução final. Vocês têm que entender qual é o problema da sociedade, qual é o desafio que já existe que vocês querem resolver, tá bom? E onde é que está o mercado? Quando a gente fala de mercado, é importante não pensar só no produto final. O mercado é toda uma cadeia que envolve diferentes insumos, envolve produção, radiofármacos, no caso específico que a gente está trabalhando aqui, envolve logística, infraestrutura clínica, softwares, regulação, capacitação e acesso. E essa cadeia continua crescendo. A gente já tem estimativas que projetam um mercado global de radioteragnóstico em forte expansão na próxima década. Mesmo com diferenças metodológicas entre vários desses relatórios, eu trouxe aqui diferentes números, por exemplo, a gente tem uma estimativa para 2026 de 6,18 bilhões de dólares dentro desse mercado. Mas a gente tem, por exemplo, essa diferença aí entre 2033 e 2034, que já fala em 44 bilhões ou 25 bilhões. Só que a gente não precisa bater cabeça nisso aqui, porque quando a gente está falando sobre essa cadeia crescendo e essas estimativas, a gente está olhando um mercado global e um mercado como um todo. Só que o mercado tem que ser olhado para a sua cadeia de valor de forma completa. A gente tem que olhar para os insumos, para os radiofármacos, para a logística, onde é que eu vou atingir cada uma dessas coisas, porque tudo isso faz parte do mercado final. Então, hoje a gente tem um mercado forte para radioteragnóstico que está se expandindo, principalmente na próxima década, mesmo com diferenças entre esses valores que eu trouxe. Isso é uma prova sobre o potencial financeiro para o que vocês estão criando. Então, para o empreendedor, a pergunta mais útil não é: nossa, esse mercado existe. A ideia aqui não é provar para vocês que o mercado existe, mas em qual elo de toda essa cadeia o que eu estou trabalhando aqui, o que eu estou pesquisando, onde que existe uma dor relevante, recorrente e pagável. Onde desses 6,18 bilhões eu vou tocar
para tirar um valor específico. Ninguém vai conseguir atender os 6,18 milhões. Não existe essa entrega final. Mas onde em toda essa cadeia eu posso me encaixar e encaixar o que eu estou produzindo aqui, o que eu estou pesquisando, o que eu estou entregando. Então, onde podem estar as oportunidades? Se a gente lê a cadeia aí como uma mentalidade empreendedora, a gente percebe que a oportunidade ela não está só no produto final, não está só na entrega da pesquisa final, não está só em pensar em radioteranósticos especificamente, ela pode estar na produção local. Quando a gente fala na produção local, por exemplo, eu tenho uma solução incrível que já acontece lá no Japão. Poxa, será que ela não pode ser produzida no Brasil? Será que essa solução não serve para a gente trazer para cá de alguma forma? Então, muito desse caminho, muitas vezes, olhando para o que está na produção local, na logística de materiais sensíveis ao tempo, na infraestrutura clínica, em soluções digitais de rastreabilidade e talvez a coordenação de todo esse processo, ou até no modelo de capacitação e implementação da tecnologia. Quando a gente está falando de Deep Tech, muitas vezes o melhor negócio não nasce da pesquisa, da tecnologia inteira, mas entender onde está o gargalo crítico de toda essa cadeia. Onde é que está o grande desafio, onde é que está a dor, mais uma vez reforço, a dor dessa cadeia toda que existe em torno da solução e da coisa toda final. Então, mesmo pensando que vocês têm que abrir o repertório de vocês para múltiplas possibilidades e para múltiplos olhares em toda essa cadeia que já existe em torno do negócio, em torno do que é a pesquisa. Então, a gente pensa que esse empreendedor, pesquisador, ele tem que tirar a linha do que é a investigação e olhar um pouquinho mais o que é a oportunidade. Então, para transformar essa pesquisa que vocês estão realizando em oportunidade, eu acho que vale sempre pensar em uma sequência simples. Primeiro, a gente identifica um problema concreto, que foi o que eu já vim falando com vocês antes. Logo em seguida, a gente tem que entender quem sente essa dor. E quando eu falo sente essa dor, não é especificamente uma pessoa, pode ser uma empresa, pode ser um setor específico ali, mas onde é que vem a dor para essa questão específica? Entender quem é que sente, como sente essa dor. Em seguida, é importante olhar o que já existe e perceber o que continua mal resolvido. Eu sempre digo, basicamente nos dias atuais, a chance de você criar algo 100% que não existe algum tipo de concorrência ou que as pessoas não resolvam de alguma forma alternativa é extremamente difícil. É muito, muito difícil. Já existe um concorrente no mercado. Alguém já resolve esse. Já é um problema, tá? Vocês descobriram, identificaram o problema, descobriram as pessoas que sentem essa dor. Provavelmente essa pessoa que sente essa dor tem alguma forma de resolver isso, mesmo que parcialmente. O desafio de vocês é exatamente entender o que já existe hoje para resolver e por que não é bem resolvido. A partir daí é que aí vamos passar de fato para a definição da proposta de valor, olhar os riscos técnicos, regulatórios e comerciais e, por fim, a construção de um caminho de implementação da pesquisa. Então a chave é essa: a ciência ela abre a possibilidade, mas a oportunidade de empreender ela surge quando existe um problema real com possibilidade de adoção pelo mercado, pelas pessoas, pelas estruturas de forma geral, tá bom? E aí, vale dizer que a excelência científica, mais uma vez reforçando isso também, é muito importante. Só que quando a gente está falando de de empreendedorismo científico, desculpa, ela sozinha não torna se torna uma iniciativa científica. O que torna algo investível, o que torna algo que vai girar e crescer, de fato, é a capacidade de reduzir incertezas. Então, eu descobri e pesquisei tudo isso, eu não vou só entregar um produto final. Eu tenho que entender e mostrar clareza de aplicação, de foco, de time, de leitura de mercado, uma rota plausível de execução do seu negócio. E normalmente, para quem olha de fora, o ideal para essa iniciativa é responder os 4 grandes R's aí: o risco tecnológico, o risco de mercado,
o risco regulatório e o risco de execução da pesquisa e do produto que eu estou desenhando aqui. Quanto melhor vocês responderem a esses riscos, mais a ideia deixa de ser apenas promissora e passa a ser, de fato, uma ideia concreta e um negócio investível. A gente passa a trabalhar com a conexão da ciência, da pesquisa, com a linguagem de investimento e execução do negócio. Então, qual o papel do pesquisador empreendedor? E aqui é o ponto que eu acho que é muito importante. O pesquisador não precisa abandonar a ciência para empreender. E esse é um desafio que às vezes é difícil para o pesquisador entender e abraçar de fato. Ele não precisa largar a ciência. A ciência vai estar em tudo que ele vai fazer ali. Mas ele precisa aprender a traduzir melhor o valor do que ele está pesquisando. Precisa dialogar melhor com outras competências, entender melhor a jornada de adoção, enxergar que impacto não depende só de descoberta, mas também de implementação da pesquisa, implementação da ciência. Empreender nesse contexto não é simplificar a ciência, mas é ampliar a capacidade que essa ciência tem de chegar no mundo real, olhar além do que são os artigos científicos, muitas vezes, olhar além do que são as apresentações científicas, do que é o meu Lattes, e olhar isso como algo que vai ser aplicado e que vai ajudar o mundo ali fora do espaço científico, do espaço acadêmico. Então, eu deixo de cara aqui uma provocação final para vocês, né, encerrando essa parte específica. A pergunta para vocês não é se isso, não é perguntar, não é só isso que funciona, sabe? A pergunta é, isso que eu estou criando pode gerar valor, pode ser adotado e traz impacto no mundo real? Se a resposta for sim, talvez vocês estejam aí diante de uma boa pesquisa. Talvez estejam diante de uma oportunidade empreendedora, mas indo além da pesquisa. E o primeiro passo, muitas vezes, é justamente aprender a enxergar essa diferença. De que eu não estou só entendendo se algo funciona, eu estou entendendo e mostrando e comprovando que isso tem valor, que isso vai ser adotado, que isso traz um impacto. Então, esse é o desafio para vocês. Eu sempre falo aí que vale a pena vocês darem uma olhada, porque quando eu estou produzindo aqui, quando eu estou me desafiando aqui para ser além de um cientista, eu quero ser um cientista, mas que empreende, que vai estar ali no dia a dia do mercado, eu preciso entender e olhar esses desafios de forma real, tá bom? Eu quero mostrar uma outra coisa aqui, vou tentar mudar a tela aqui que eu estou compartilhando, mas é a primeira vez que eu estou usando essa forma de compartilhar aqui, só um segundinho, que é um material que eu quero também trazer para vocês num outro momento aqui, e eu vou pedir depois para mandar para vocês no grupo de WhatsApp, por e-mail, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui. Acho que já está compartilhando com vocês. Tá compartilhando com vocês. Perfeito. Esse aqui é um modelo que eu trouxe ano passado aqui pro Hackapower, que é um Pitch Canvas. O que é o Pitch Canvas? Pitch Canvas ajuda vocês a construir normalmente a fala, mas aqui para vocês, além de ajudar a construir a fala, também é uma oportunidade de construir valor empreendedor e ajudar vocês a simplificar, às vezes, um pouquinho o que é a pesquisa, tá bom? Então, quando eu estou falando sobre esse Pitch Canvas, eu peço para que vocês tentem construir eles pouco a pouco, responder as questões que estão aqui. Então, primeiro pensar no nome da solução, pensar no nome, não é o nome da equipe, não é equipe 2, é o nome de uma solução mesmo. Pensar no negócio. Aqui tem alguns exemplos que eu tentei trazer, como a OncoTrace, que já existe, tá? Esses nomes são sugestões aí de coisas que já existem, mas podem ser pensados. Pensar qual é a dor concreta que vocês estão resolvendo. Então, descrever isso de forma muito objetiva, evitar começar pela tecnologia, é pensar na dor.
o foco do que é o gargalo real. E aqui eu trouxe alguns exemplos de formulação dessa frase, e mais uma vez, eu não quero textões, e eu sempre trago isso quando eu estou falando sobre empreendedorismo científico, porque a gente está acostumado a escrever artigos para comprovar algo. A ideia aqui é o contrário, é ser simples, é tentar simplificar e ser objetivos no que a gente está apresentando, tá bom? Então, a ideia é que vocês sejam bem diretos, trazer coisas de 2, 3 parágrafos falando sobre a dor. Na verdade, 2 parágrafos está ótimo, acho que nem precisa 3. E aqui tem algumas perguntas de apoio sobre isso. Quem sente essa dor com mais intensidade? Com que frequência ela acontece? Qual o custo de não resolver esse problema hoje? Aí sim a gente vai falar da solução. Mais uma vez, a gente tem que se apegar muito mais ao problema às vezes do que a solução. Mas a solução vai ser importante. E aí, quando a gente chega na solução, por favor, sejam simples, mais uma vez, tragam a solução em uma frase. Eu sempre digo, façam um desafio de como se vocês precisassem apresentar isso para a avó de vocês, que não está acostumada. Poxa, eu estou aqui falando sobre uma coisa sobre radioteranóstico, é uma coisa complicada. Tenta ser simples, tenta ser direto, tenta ser objetivo. Ela até pode não saber uma coisa ou outra coisa ali, radioteranóstico, mas eu consigo passar de forma direta e rápida o que é que eu estou produzindo, o que é que eu estou pensando aqui. E podem trazer sempre aí o que é o diferencial científico, tecnológico ou operacional dos seus negócios. Então, dá para trazer uma explicação de por que essa solução é diferente do que já existe. Então, mais uma vez, trouxe exemplos aí, por exemplo, algoritmo proprietário para otimização logística em função de meia-vida, distância e janela clínica, conectado com o que é a solução em cima. Dá para fazer esse casamento aí muito bem, tá bom? Depois a gente olha para o tamanho de mercado. Aqui no contexto do radioteranóstico, o mercado ele não se resume só em tratamento final, então ele inclui os insumos, a produção, a logística. Vocês têm que entender o que é o TAM Samsung. O TAM, a gente chama que o TAM é o mercado total, todo o dinheiro que envolve esse mercado específico. O SAM é um mercado disponível, então recorte geográfico, por exemplo, posso delimitar isso para Brasil, para América Latina, para Argentina, para Colômbia, para um mercado específico. E o som é um mercado capturável. Qual a parcela realista que vocês podem abraçar nos 3, 4, 5 primeiros anos de entrega final dessa solução, tá bom? Aí vem um desafio aonde vocês são especialistas, validação. É a comprovação e as evidências, tanto científicas quanto de mercado, de que o problema existe, primeiro, e depois que a solução faz sentido. E casar essas duas coisas. E aí, mais uma vez, entrevistas com alguém do setor, com físicos médicos, gestores hospitalares, a prova dos testes laboratoriais e protótipos que vocês desenharam, e até, se vocês conseguirem aí, carta de interesse, de algum lugar dizendo que sente interesse no que vocês estão produzindo. Isso tudo valida tanto o problema quanto a solução. Não é só uma validação, são duas. Vocês precisam validar o problema e depois validar a solução, tá bom? Então, e assim, eu sempre digo, essa etapa aqui é uma etapa eterna. O Uber, o iFood, eles fazem validação até hoje de tudo que eles realizam, eles continuam validando. Para vocês aqui, para passar para o próximo estágio, mas para eles é já no dia a dia. Tudo que eles estão construindo, eles tentam validar. Validação é eterna para algum negócio, desde o seu início até sua vida aí eterna pelos próximos anos. Depois, business model. Business model, e aí eu trago para vocês que vocês precisam pesquisar um pouquinho mais sobre business model, sobre modelo de negócios, é entender um modelo coerente, como é que vocês vão cobrar, como é que o dinheiro vai entrar, qual formato para o dinheiro entrar no seu negócio. Então, vai ser um B2B, assinatura pelos hospitais, um licenciamento, pensar em serviço especializado, prestando consultoria, técnica e regulatória para implementação de algum serviço, vai ter algum modelo híbrido. Então, é importante pensar em quem paga, por que paga e se o pagamento ele reduz custo, risco, tempo ou aumenta a eficiência do negócio, tá bom? Precisam comprovar isso. Depois, competição e alternativas, como eu disse. Nem sempre o concorrente é uma outra empresa específica, mas é o que é que usam hoje para resolver esse problema. Então, são os concorrentes diretos, mas os concorrentes indiretos também, vocês têm que pensar. E aí vem o principal. Tenho concorrentes.
eu preciso mostrar que eu sou melhor que os meus concorrentes, né? Então, pense em vantagens competitivas possíveis, menor risco operacional é uma possibilidade, redução de risco logístico, a adequação regulatória mais simples, implementação rápida, tudo isso pode ser. Vocês é que têm que comprovar qual é essa vantagem que vocês têm. E depois, uma coisa que muitos empreendedores esquecem de diferentes setores é mostrar a força da equipe. Quando a gente mostra sobre a força da nossa equipe, quando a gente fala um pouquinho aí sobre diversidade, a gente não está falando só sobre uma questão de ter uma equipe formada por mulheres, de ter uma equipe formada por pessoas negras. Isso é extremamente importante, tá? Eu reforço, eu acho que tem que ter isso. Mas quando a gente está falando sobre diversidade, também é pensar na combinação de competências técnicas e de execução dos projetos. Então, é mostrar que os perfis das pessoas que estão ali são complementares. Uma equipe não precisa saber todos os desafios, todas as etapas do negócio, mas que eles juntos podem entregar algo final, podem entregar um produto final, tá bom? E aí vai também para a linha de diversidade de vivência, tá? A gente sempre fala, eu tenho uma empresa que atua aqui em São Paulo e, poxa, tudo bem, ela atua em São Paulo, mas eu quero ir lá para a Colômbia. Caramba, eu vou pegar e vou tentar que as pessoas de São Paulo levem um produto de forma direta para a Colômbia, sem entender o mercado da Colômbia, sem entender como é que as coisas acontecem lá. Não, eu vou casar competências, trazer pessoas de lá para ser parte da minha equipe, para formar e fortalecer o mercado, tá bom? E quais os próximos passos? O que falta para sair da ideia e avançar de fase? Então, pensem aí nos próximos passos. Eu sempre digo que pensem nos próximos anos. Quais são os desafios de vocês? Desenhem isso aqui. Eu falo, pensem em 2 anos, claro, teoricamente, mas pensem até os próximos passos que vocês já estão conduzindo, tá bom? E ESC, aqui é para a condução do pitch final, da apresentação final, que é o que vocês estão buscando, o que que falta para o negócio sair do papel, o que que vocês querem? Vocês querem, a partir de agora, encontrar mais mentorias, ter mais acesso a hospitais, ter uma parceria com a instituição científica, ter um financiamento para o desenvolvimento inicial? Isso aqui é muito importante, tá bom? É, mais uma vez, uma boa proposta em Deep Tech não nasce apenas de uma tecnologia sofisticada. Ela ganha força quando ela conecta ciência ao problema real, possibilidade de adoção, modelo de captura de valor e estratégia de implementação. Falei bastante, olha, quase cheguei aqui na meia hora. Mas a ideia toda é essa. Eu vou tentar trazer esse material tanto em português quanto em espanhol para vocês, tá? E quero que vocês pensem nisso, quero que vocês trabalhem com isso. Mais uma vez, o desafio aí, o desafio do, do Hackapau é um desafio incrível. Estou à disposição de vocês, tá? Para tudo que vocês quiserem, só me chamar, a gente vai conversando aí. Mas sejam cientistas e sejam empreendedores, pensem além aí. Eu acho que a gente hoje está vivendo um boom de deep techs, um boom dessa vivência aí empreendedora e científica, e é uma oportunidade que está aberta em toda a América Latina, que está aberta no mundo todo para a gente, tá? Para nós que somos pesquisadores, para nós que somos cientistas de alguma forma, mas também para o empreendedorismo como um todo, estão olhando com um olho muito legal para o que a gente está fazendo. Então, muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês, estou à disposição no LinkedIn também, é isso. Vou mandar o material todo para vocês aí, tá bom? Um abraço, sucesso, façam projetos legais aí. Ano passado eu vi projetos incríveis, espero ver projetos incríveis mais uma vez, tá bom? Tchau, tchau.